Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso curso Formação para a Implementação do Kit de Atividades de Desenvolvimento Socioemocional, kit destinado a estudantes dos anos finais do ensino fundamental. Eu sou a Isabela de Souza, doutoranda em Currículo e Instrução e colaboradora do LEPS, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação e Economia Social. Assim como para lecionar, facilitação requer preparo. Por isso, desenvolvemos este programa para contribuir com que a sua experiência e das pessoas participantes seja positiva e impactante, com instruções e orientações de condução e suporte para esta jornada transformadora. Além disso, você saberá mais sobre como chegamos nas estratégias socioemocionais, sua importância e a mudança que elas podem causar no sistema educacional, nas pessoas participantes, né, estudantes e na sociedade. Se você já trabalha com aprendizagem socioemocional, esta pode ser a oportunidade de aprender mais sobre elas, outras estratégias e atividades de facilitação, ou trocar com a turma sobre a sua experiência e o seu conhecimento no tema. Dividimos este programa em três módulos. Você pode acessar o conteúdo do seu dispositivo móvel, como por exemplo o seu celular ou seu tablet, ou de um computador qualquer, desde que eles tenham acesso à internet. Recomendo que você tenha um bloco de notas com um lápis ou uma caneta de fácil acesso, porque você pode fazer eventuais anotações e depois retomá-las quando precisar. Ao final deste módulo, espera-se que você seja capaz de reconhecer a perspectiva histórica das competências socioemocionais, relacionar as competências com a educação brasileira e compreender o que é a aprendizagem socioemocional, seus benefícios e desafios que podem ser impactados com ela. Vamos lá? Segundo a CASEL, que é uma organização referência nos estudos e programas de aprendizagem e educação socioemocional, a aprendizagem socioemocional, que aqui a gente vai chamar de ASE ou ASE, é parte integrante da educação e do desenvolvimento humano. A ASE é o processo pelo qual toda pessoa adquire e aplica conhecimentos, habilidades e atitudes para desenvolver identidades saudáveis, gerenciar emoções, alcançar objetivos pessoais e coletivos, sentir e demonstrar empatia pelos outros, estabelecer e manter relacionamentos saudáveis e tomar decisões de forma responsável e cuidadosa. E agora que temos essa definição, podemos começar a imaginar bons motivos para que a escola se torne um local adequado para o desenvolvimento dessa aprendizagem. Então, por que a escola? A escola é um espaço de compartilhamento de experiências, de estimulação e aprendizado. Muitas vezes é o único local que algumas crianças e juventudes terão a oportunidade de receber estímulos adequados ao desenvolvimento dessas habilidades. O ensino das competências socioemocionais é mais eficaz quando acontece em ambientes seguros, caracterizados por relacionamentos positivos e afetuosos, como pode ser os que ocorrem entre estudantes e docentes. Talvez vocês tenham a memória que eu tenho, e eu acho muito positiva, de um professor ou uma professora com quem eu tinha esse tipo de relacionamento seguro, respeitoso, afetuoso. Era sempre o professor ou a minha professora que se preocupava como eu estava, em tentar entender o meu contexto e porque eu via o mundo da forma que eu via, enfim, estavam ali realmente tentando criar um vínculo comigo. Eu gosto muito dessa memória, espero que vocês tenham essa memória também. E é esse exemplo que eu trago para a gente pensar em aproximar o ambiente escolar do desenvolvimento de competências socioemocionais e criar esse espaço para um aprendizado mais completo que contribui para a formação integral de crianças e adolescentes. Enquanto no ensino fundamental, os adolescentes também passam pela fase que é a adolescência. E a adolescência é um período de desenvolvimento humano que ocorre entre a infância e a fase adulta. Durante a adolescência, as pessoas apresentam mudanças físicas, cognitivas, emocionais, sociais e comportamentais. De acordo com a neurociência, é durante a adolescência também que a gente tem um aumento da capacidade de pensamento abstrato, de conhecimento e de raciocínio lógico. E é o período de preparação para os papéis sociais que são esperados da gente enquanto indivíduos adultos. O estresse físico e mental, alterações no sono, alimentação, hormônios sexuais, abuso de drogas, é que eu vou incluir cafeína, nicotina, álcool, e o ambiente e contexto sociocultural que essas pessoas estão inseridas são alguns dos fatores que podem influenciar o desenvolvimento e a maturação do cérebro adolescente. Transformações biológicas podem afetar a cognição.
Há ainda aspectos emocionais e comportamentais que são afetados durante a adolescência, impactando nos processos de tomada de decisão. Por essa razão, uma fase comum para o surgimento e diagnóstico de alguns transtornos psiquiátricos. Quadros como a ansiedade, as psicoses, os transtornos de humor, de personalidade e até mesmo alimentares são muitas vezes relacionados a essa etapa da nossa vida. Na adolescência, a pessoa passa por mudanças psicológicas e sociais que mudam completamente como ela enxerga e se posiciona nesse novo mundo cheio de possibilidades. A maturidade emocional, a autoimagem e o julgamento serão afetados até o nosso córtex pré-frontal do cérebro se desenvolver totalmente. Áreas frontais do cérebro, que são associadas ao pensamento crítico e ao planejamento, continuam a se desenvolver da adolescência até o início dos 20 anos. E o lobo temporal, que está associado ao aprendizado e à memória, está entre as últimas áreas a amadurecer completamente. A linha do tempo oficial da educação socioemocional começa no início dos anos 90, com dois professores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, classificando inteligência como a habilidade de reconhecer, entender, utilizar e regular emoções em situações cotidianas da vida. Eles nominaram essa teoria como inteligência emocional. Quase na metade dos anos 90 surge a CASEL, aquela organização referência que eu comentei anteriormente neste vídeo, formada por grupos de pesquisadores diversos que querem investigar o impacto da aprendizagem socioemocional na educação, desde a educação infantil até o ensino médio. O objetivo dessa organização é tornar as competências socioemocionais uma parte essencial da educação. O conceito de aprendizagem socioemocional envolve estratégias para desenvolver competências por meio do ensino explícito e intencional, centrado na pessoa estudante. Essa abordagem visa incentivar a participação ativa de quem aprende no processo de aprendizagem, auxiliando no desenvolvimento de habilidades para alcançar sucesso acadêmico e profissional. As competências socioemocionais compreendem a capacidade de identificar e gerenciar emoções, resolver problemas efetivamente e estabelecer relações positivas. As competências abordadas incluem autoconhecimento, autorregulação, tomada de decisão responsável, consciência social e habilidades de relacionamento. No marco do novo milênio, no Fórum Mundial sobre Educação, realizado em Dakar, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, estabeleceu e documentou, no documento conhecido como Relatório da Comissão Delors, como pilares da educação para o século XXI as seguintes habilidades. Primeiro, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Esse era o conceito que daria base para o que passou a ser conhecido como educação integral, uma corrente que reconhece a necessidade de educar crianças e jovens não apenas em suas habilidades cognitivas, mas também nas habilidades sociais, emocionais e éticas. Ufa, a gente viu bastante coisa até aqui, né? Mas vamos ver um pouquinho mais sobre a linha do tempo da educação socioemocional. Então, continuando, enquanto todo esse movimento acontecia no exterior, aqui no Brasil, desde a Constituição de 1988, a educação passou por uma transformação, destacando-se a ideia de uma educação integral, que contemple as habilidades socioemocionais nos marcos regulatórios. Inicialmente mencionada de forma sutil em 1996 na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como a tênue menção do fortalecimento de solidariedade humana e tolerância recíproca, a ideia da educação socioemocional evoluiu gradativamente para ganhar destaque na BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular. A BNCC orienta os currículos em todo o país, estabelecendo conhecimentos e habilidades para o desenvolvimento integral de estudantes, orientada por princípios éticos, políticos e estéticos das diretrizes curriculares nacionais e da educação básica, visando a formação humana integral e uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Em 2017, a BNCC teve sua primeira etapa aprovada para a educação infantil e o ensino fundamental. A noção de que a cognição e a emoção não podem ser abordadas separadamente permeiam todas as 10 competências gerais que se espera de jovens ao finalizar a escolarização básica. Falamos de alguns desafios que podem ser impactados pela implementação e o uso da ASE. Afinal, quais são esses desafios? Aqui eu trago alguns para a gente conhecer mais.
O primeiro é a saúde emocional no pós-pandemia, que além do conteúdo escolar, a escola é onde crianças e juventudes socializam, criam vínculos e têm acesso a diferentes visões de mundo, o que foi afetado durante a pandemia também. As competências socioemocionais que mais se relacionam com esse desafio são a empatia, confiança e respeito, iniciativa social, autoconfiança e curiosidade para aprender. Já a evasão escolar, que geralmente é relacionada a desempenho e pertencimento escolar, as competências socioemocionais que mais se relacionam com elas são determinação, persistência, foco e responsabilidade, empatia, confiança e respeito, iniciativa social, autoconfiança e curiosidade para aprender. A violência escolar pode ser definida como o uso intencional da força física ou do poder, seja ela ameaçada ou real, contra si, outra pessoa ou grupos. No contexto escolar, pode ser vista por meio de conflitos entre colegas ou bullying. Seus efeitos negativos podem ser vistos na autoestima de estudantes ou no clima escolar na totalidade. As competências socioemocionais que mais se relacionam com a prevenção e mitigação da violência escolar são determinação e responsabilidade, respeito, tolerância à frustração e autoconfiança. E falando de bullying, que é uma intimidação sistêmica caracterizada por comportamento agressivo com intenção de machucar ou humilhar outra pessoa, seja de forma física, verbal ou psicológica, as competências socioemocionais que mais se realizam e mais se relacionam com a prevenção e mitigação do bullying são persistência e responsabilidade, empatia e respeito, tolerância à frustração e autoconfiança. Também um desafio mapeado é a ansiedade, né? Com muitos acontecimentos no ambiente escolar que podem ser ativadores e sem saber como lidar com a ansiedade, crianças e juventudes podem ter mais chances de desenvolver esse quadro. As competências socioemocionais que mais se relacionam são confiança e respeito, iniciativa social, tolerância à frustração e autoconfiança. Outro desafio mapeado é a implementação da BNCC. Como implementamos as competências da BNCC e trabalhamos a aprendizagem socioemocional em sala de aula? E é por isso que este programa existe. As competências socioemocionais são desenvolvíveis ao longo da vida, não sendo inatas. Elas requerem atenção nas políticas educacionais para promover uma educação integral e equitativa, ou seja, que todas as crianças e juventudes possam ter acesso a elas e desenvolvê-las. Essas habilidades devem ser fortalecidas intencionalmente com atividades que apoiem o cognitivo e o socioemocional com pesos iguais. É importante também ressaltar que as competências socioemocionais são maleáveis e podem mudar ao longo da nossa vida. Mesmo que alguém não tenha a organização muito desenvolvida em uma fase, por exemplo, meu eu na infância, é possível que em outro momento essa pessoa consiga mobilizar essa competência com mais facilidade, meu eu adulto. Além disso, não deve ser esperado do estudante que ele expresse todas as competências socioemocionais em um alto nível o tempo todo, já que cada indivíduo tem suas próprias especificidades, momentos de vida e valores. Portanto, é fundamental garantir que crianças e jovens recebam as ferramentas para conhecerem o seu potencial e competências socioemocionais, para saberem mobilizar cada uma delas conforme suas necessidades, vontades e projetos de vida. Pesquisas e práticas no Brasil e no mundo evidenciam que trabalhar essas competências e habilidades contribui para a redução dos sintomas de ansiedade e depressão no curto prazo, de casos de bullying e agressão, e aumento do preparo para o futuro e lidar com situações adversas fora do contexto escolar. Aqui temos algumas evidências científicas, estudos realizados sobre a prática e a efetividade em diversos contextos. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC asseguram o desenvolvimento de 10 competências gerais, que unificam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que
A educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza, mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, a ONU. Na BNCC, as competências socioemocionais estão presentes em todas as 10 competências gerais. Nas estratégias socioemocionais, algumas delas serão priorizadas, visto que são competências mais vinculadas às 5 competências que serão apresentadas. Segundo a CASEL, a educação socioemocional refere-se ao processo de entendimento e manejo das emoções, com empatia e pela tomada de decisão responsável. Para que isso ocorra, é fundamental a promoção da educação socioemocional nas mais diversas situações, dentro e fora da sala de aula, pelo desenvolvimento das 5 competências apresentadas a seguir. Primeira, autoconhecimento, que é a compreensão sobre si, de suas forças e limitações, adoção da postura otimista e voltada para o crescimento. Autogestão, sendo a nossa segunda, que é o gerenciamento eficiente do estresse, controle de impulsos e definição de metas. Nossa terceira, consciência social, exercício da empatia e do pensamento coletivo, adotando a perspectiva do coletivo, respeitando a diversidade e a especificidade do outro. Quarto, habilidades de relacionamento. Habilidades de ouvir respeitosamente, falar clara e objetivamente, cooperar, resistir à pressão social inadequada, solucionar conflitos de modo construtivo e auxiliar a outras pessoas quando for o caso. Quinto, tomada de decisão responsável. Fazer escolhas pessoais de forma consciente e construtiva sobre como se comportar e reagir em diversas situações, levando em conta normas, cuidados e com a segurança e os padrões éticos de uma sociedade. Conforme a nossa revisão de literatura, o modelo de aprendizagem socioemocional utilizado pelo CASEL é o mais utilizado. O resultado é confirmado por entrevistas com gestores e professores escolares de 7 estados brasileiros, das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, os quais concordam que a desenvolver colabora para com que os objetivos da presente iniciativa. O nosso material busca colaborar com o seu trabalho no desenvolvimento de atividades que visam a aprendizagem socioemocional. Ele é composto por 78 atividades, com ênfase em algumas competências e possui instruções e orientações para colaborar com a sua facilitação. Todo esse suporte para a pessoa facilitadora busca fornecer aos estudantes uma aprendizagem ativa para desenvolvimento integral das pessoas participantes. Em síntese, este programa tem 3 módulos assíncronos que te orientam para facilitar as estratégias para desenvolvimento de competências socioemocionais. A aprendizagem socioemocional é parte integrante da educação e do desenvolvimento humano. A escola é um espaço de compartilhamento de experiências de estimulação e aprendizado. Os benefícios da ACE incluem redução de ansiedade, violência escolar, melhor preparo para o futuro, entre outros. Relação entre socioemocional e BNCC, competências socioemocionais estão presentes na BNCC. E as nossas estratégias, ênfase nas competências que mais se adequam ao nosso público, estudantes nos anos finais do ensino fundamental. Agora que você já assistiu esta videoaula, você pode seguir com os próximos passos dentro do nosso módulo, que é acessar a página do seu curso e se apresentar no Padlet disponível, e também seguir com um questionário avaliativo sobre este módulo. No próximo módulo, falaremos um pouco mais sobre como facilitar as atividades de desenvolvimento socioemocional. Eu espero por você. Muito obrigada.